Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Tudo, o podcast do projeto Caminho de Barro da Universidade Estadual do Norte Fluminense. O nosso espaço aberto a todos os professores, a todos os extensionistas de nossa universidade e também, como Pode Tudo, teremos vários assuntos, saúde, esporte e muito mais. Então estejam atentos, Acessem as nossas redes sociais e vocês terão toda uma programação muito bacana para que vocês possam assistir. E não percam, hoje teremos um assunto bem interessante aqui. Nós vamos falar sobre vibração, um projeto muito bacana do professor Raul. Então, agora nós vamos bater um papo com o professor Raul aqui, sobre esse projeto muito bacana, que eu mesmo aqui na universidade eu conseguia ver aqui a movimentação, mas não conheço bem o projeto, começando a entender agora. Então, o professor Raul, como esse espaço é dedicado a isso, vai falar um pouco sobre esse projeto Vibração. O projeto Vibração é o antigo projeto para esporte, que a gente, na medida em que a gente incorporou, além do esporte, a gente incorporou atividades de teatro, enfim, atividades culturais e atividades lúdicas, é muito mais que o trabalho de pessoas com deficiência a partir do esporte. Então, a gente trabalha com um grupo com deficiência aqui na nossa instituição e a gente incorpora na sociedade essas pessoas a partir de esporte, cultura, lazer e conhecimento. Esse é, na realidade, o projeto Vibração, que tem como parceira importante para a gente a ONG para Esporte, que é uma organização que está direcionada ao atendimento de pessoas com deficiência a partir do esporte. Então, professor, esse projeto saiu do Paraesporte, Explica um pouquinho o que é o Paraesporte, como é que começou, como é que o senhor tomou conhecimento desse projeto, E qual é o objetivo desse... Era e é o objetivo desse Paraesporte? O Paraesporte é um projeto muito interessante. É um projeto que ele trabalha a partir do esporte em incorporação da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é um setor da sociedade civil que é muito pouco assistido pelo poder público. Então a gente tem que ter um tratamento com ela para poder incorporar eles na sociedade. O Paraesporte, não sei, 6 anos atrás, que foi quando chegou aqui na UENF, ele atendia um grupo limitado de pessoas na prefeitura de Campo do Goytacazes. Saiu da prefeitura, não tinha casa, a gente trouxe para a UENF na época da pandemia. Ficaram aqui com a gente um ano depois a gente fez o convênio e aí a gente começou a fazer um projeto junto com ele para atender um número maior de pessoas. Hoje atendemos 400 famílias, de pessoas com deficiência, porque a gente atende tanto as pessoas com deficiência como seus familiares, principalmente as mães, que são as que cuidam dessas pessoas, E o projeto tem uma formação esportiva, uma formação cultural, através do lazer. Eles participam em diferentes competições, por exemplo, a seleção brasileira, que agora vai representar, na categoria, que agora vai representar o Brasil no Mundial do Futebol, é a nossa equipe, é a equipe da UENF do Paraesporte. Olha que bacana, vai participar agora do Mundial? Isso, eles estão saindo. Bacana aí, pessoal, não sabíamos disso, Pela segunda vez, eles estão saindo agora pela segunda vez, a vez anterior foi nos Estados Unidos, voltaram com a medalha de bronze. Essa vez a gente tem uma equipe bem mais forte que a vez anterior e estão saindo agora o dia 4 para Paris. Essa modalidade aí que ganharam essa medalha de bronze nos Estados Unidos, foi qual a modalidade de esporte? Foi futebol. Com futebol. Isso. Nossa, pessoal, fomos nos Estados Unidos, trouxemos uma medalha de bronze, Mas, professor, o Paraesporte é o quê? É um projeto social, Então ele é da Prefeitura de Campo, tem outros municípios, como é que funciona isso? Não. É verba do governo, do estado, da prefeitura, como é que funciona? O Paraesporte, na verdade, é um projeto que é um acordo, um convênio entre uma associação esportiva, que é o Paraesporte, e a UENF, Ele funciona, a sede principal está aqui na UENF, na nossa instituição, o endereço, enfim, é da nossa instituição, e ele está presente em outros municípios. Por exemplo, ele está presente em Brasília e em outro município, agora vai para Cabo Frio, enfim, outro município. E aí é só com a organização Paraesporte, não é mais com a instituição. Aqui na UENF, que é a sede principal, a gente tem mais de 15 esportes diferentes sendo oferecidos. 15 esportes diferentes sendo oferecidos. Já participaram em diferentes competições a nível nacional. A gente tem várias medalhas. A nível internacional, o vôlei nosso também participou
nos Pan-Americanos da categoria e voltou com medalha de prata. Participamos também em várias etapas da natação, a nível pan-americano, com medalha de ouro inclusive. O badminton teve medalha de ouro também nos Pan-Americanos. Enfim, é muito premiado esses meninos. Mas, para além do prêmio mesmo, é a satisfação deles de poder trabalhar e fazer alguma coisa que está tendo resultado. Então, não é só a medalha que eles trazem, é a incorporação deles e se sentirem vivos. E esse sentimento, esse sentir vivo, é o que faz o Paraesporte, o ENF, realmente um projeto muito legal. Que bacana. Então o Paraesporte, né, se uniu, o ENF criou o projeto Vibração, que o senhor coordena hoje aqui dentro. Né? Você tem quantos alunos aqui hoje? Assim, quantas pessoas engajadas dentro desse projeto de alunos? Olha, em termos de pessoas engajadas, porque são 400 pessoas com deficiência, mas os seus familiares, a gente deve estar algo em torno de 600, 700 pessoas. Não é toda fixa, não? Ou seja, sim, depende da atividade que está sendo realizada, é um grupo e outro que a gente tem, mas em total deve ser umas 700 pessoas. Mais 700 pessoas. Eu vejo o movimento aqui, eu acho que todos os professores aqui, né, têm a oportunidade de ver, né, esse movimento na piscina, na quadra, né, na corrida, né, eles fazem bastante coisa. Eu não sabia bem como é que funcionava o projeto, agora eu estou tomando conhecimento aqui. É muito interessante, porque não é só a incorporação deles à sociedade, é também uma mudança que a gente tem dentro da instituição, porque a instituição não participa, não trabalha, não tem dentro do seu quadro uma quantidade muito grande de pessoas com deficiência. Então a presença de meninos com síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo, algum com mobilidade, faz com que a comunidade universitária também se relacione com essa parte da sociedade. Então o projeto ajuda muito na pluralidade e na formação cidadã dos nossos estudantes e dos professores. A partir de 2023, a UENF criou o estudante de extensão. Então, hoje, as pessoas que participam do projeto de extensão são considerados estudantes da nossa instituição. Em 2022. E eles almoçam no restaurante universitário. Então, a participação deles na vida universitária enriquece muito a formação tanto de professores como estudantes da Universidade Estadual do Norte Fluminense. E, como o Brizola falava, o objetivo da UENF, está ali na entrada, é fazer um povo cada vez mais feliz. E, evidentemente, trabalhando com pessoas com deficiência, incorporando elas na sociedade, a gente também está trabalhando fazer um povo cada vez mais feliz. É bacana isso, pessoal. Nós temos que ter esse olhar, né? Tem muitas crianças, né, que nascem com algum problema, né? Uma deficiência. Nós somos perfeitos, qualquer um de nós somos perfeitos. Não existe nenhum computador mais sofisticado do mundo que se compare ao ser humano, né? Nós temos muitas coisas que estão muito além da compreensão, né? Então, temos um padrão de vida, né? E essas pessoas, às vezes, elas não se adaptam a esse padrão normal de vida. Então, nós temos que criar condições, né, para que elas participem da sociedade, que os pais também participem da sociedade, né? Quem tem um parente, um filho, né, ele vê a tristeza que ele fica de não ter aquela área que ele possa levar o filho dele, aquele local que ele possa levar o filho dele, para que o filho dele não possa ser olhado de uma maneira diferente, né? E essa maneira diferente que eu estou falando, pessoal, nós temos que entender o seguinte: como nós estamos trabalhando aqui dentro de uma comunidade acadêmica, dentro de aluno, as pessoas começam se adaptando a isso, tendo essa ligação, essa sinergia entre essas pessoas que participam do nosso projeto, as que aplicam nossos projetos e as que tomam conhecimento do projeto. Então é muito importante isso, né? Nós não vemos alguma coisa como se fosse uma coisa diferente. Não, isso é a coisa da nossa vida. Nós somos humanos, né? Todos nós podemos ter algum problema diferente, mas temos que saber que nós temos que conviver em sociedade e ter harmonia, né? Então, inclusive, até vou convidar depois, né, para ver os pais desses alunos aqui, né, para falar a respeito disso, do que modificou na vida dele, dos filhos, porque, olha, podem ter certeza, né, filho é filho, o amor de um pai, de uma mãe, isso é inquestionável, de como que ele seja, se ele é bonito, se ele é feio, né, porque o bonito, feio, belo, ruim, depende do coração que está olhando para ele, né, professor? Não, essa relação com a família é muito importante e a gente também trabalha no projeto. Agora, o dia 11 de julho,
a gente vai ter uma corrida aqui na universidade. Não, só uma paradinha. Dia 11 de julho temos uma corrida na universidade. Estão convidados, todos vocês estão convidados. E essa corrida é muito interessante porque é a corrida da pessoa com deficiência com seus pais. Então, alguns pais, por não ter tempo, enfim, porque que está trabalhando, não participam ativamente do projeto. E eles ficam muito emocionados quando chega o dia da corrida e eles estão correndo com seu filho e notam a evolução desse menino na parte cinética do menino e na parte de interação produto a participação no projeto. Então, é muito legal ver os pais contentes, inclusive alguns chorando, não? Quando vem o filho, quanto evoluiu, e eles correndo junto com o filho. Claro que tem categorias diferentes, não? E tem distância diferente para poder incluir todo mundo. E essa corrida acontece aqui na UENF, a gente faz todo ano, vai ser agora o 11 de julho, mas forma parte de um projeto também de acessibilidade que a universidade tem. Ou seja, a UENF, além desse projeto de atender a pessoa com deficiência, ela está fazendo um projeto anticapacitista dentro da instituição. Ou seja, ela está facilitando o seu espaço para que todas as pessoas possam acessar ele. Tem um projeto de acessibilidade que está sendo concluído agora, com elevadores, inclusive, que vão ser colocados, que faz com que a universidade se prepare para poder ser um espaço para onde toda a sociedade participe. Então, o projeto na UENF se sente muito bem atendido, tá certo? E a gente também representa, leva o nome da instituição para fora. Então, em qualquer lugar que a gente tenha uma competição, nós temos agora em setembro, vai ter as competições nacionais, que é em Volta Redonda. Leva todos os esportes, alguns são diferentes, não são exatamente como a gente vê na televisão, leva todos os esportes e para esporte o UENF participa nela e já foi premiada várias vezes, a gente já trouxe vários prêmios para aqui, para a nossa instituição. Então eu estou sempre muito contente. O dia mais chato que eu tenho, mais triste que eu tenho, é só chegar ali na quadra, interagir com as crianças com síndrome de Down, e tu vê como realmente o teu problema é muito pequeno perante a felicidade deles. Isso é muito importante, professor, né? Às vezes nós temos que ter alguma referência para não ficarmos reclamando à toa, né? Isso. Nós temos que ter alguma referência, mas não vamos olhar assim com tristeza, né? Vamos olhar com alegria, né? Claro. Daí Deus sabe o que faz, nós temos que participar disso. Professor, então vamos lá, né? Nós temos natação, professor? Isso. Nós temos natação, temos natação com várias modalidades. Várias modalidades. Várias modalidades. A gente tem o que tem normalmente, mas em distâncias menores. A gente tem futebol. Futebol. Isso, futebol de quadra, futebol society e futebol de areia, tá certo? A gente tem o vôlei de areia. A gente tem um vôlei específico que eles têm, que é diferente, que é pegar a bola e lançar para o outro lado. É uma competição muito interessante, eu adoro ela porque os professores ficamos do lado de fora, porque a bola às vezes vai para fora, a gente tem que ajudar lá, vamos trabalhar de gandula. Isso. E aí quando para o tempo, aí vão contar quantas bolas ficaram de um lado e ganha quem tiver menos bola do lado dele. Então, é assim, é uma competição muito interessante. Tem atletismo. Em todas as suas modalidades. A gente tem o badminton, também tem basquete de 3, entendeu? A gente tem um negócio da ecoterapia que também participa. Ecoterapia, dentro desse processo também. Eu vejo aí as crianças. Tá certo? E criança adulta, né? Outra modalidade que eu não estou lembrando agora, mas ao todo são mais de 14 modalidades que participam as crianças. Algumas não são atletas, não, vamos deixar isso bem claro, eles não são atletas, mas algumas delas se destacam em algumas modalidades e vão na competição representando, ali tem de tudo, não? Tem, por exemplo, uma competição que é arremesso de peso, entendeu? Mas arremesso de peso, como as pessoas têm deficiência, ela se divide nas áreas que tem a deficiência, porque se tu coloca uma criança que tem paralisia cerebral, mas está bem do braço, ela vai lançar muito longe que outra criança que tenha problema. Então tu vai distribuir na categoria que se passa a determinado ponto não vale, entendeu? E é muito legal. Tem a gangorra também, aquele processo de estar puxando também tem? de um lado do outro. Tem aquela também. Corda, né? Aquela corda que o pessoal puxa. É cabo de força, acho que falam assim, né? Cara, é muito interessante, porque quando tu vai na competição, eles ficam tudo contentes de poder participar, tudo. Mas eu estou falando de cenas
centos de pessoas com deficiência, ou seja, quase 1.000 pessoas que vão nessa competição nacional, talvez um pouquinho mais, e aí tu vê todo mundo se esforçando por participar, algumas mães, os professores, enfim, é uma loucura. É uma loucura porque eles ficam com a gente no hotel, aí tem que atender, é uma loucura aquilo. Sem dúvida, eu presencio aqui, né, esse seu trabalho, né, eu não conhecia ele como estou conhecendo agora, né, por isso que tem esse espaço nosso do Pode Tudo aberto para que todos os professores, né, possam apresentar isso e para você, da comunidade, que você possa conhecer, saber o que é essa universidade. Então são projetos sociais, são projetos de extensão, tem pesquisa de alto nível, tá certo? Tem pesquisa de alto nível que também serão apresentadas aqui dentro. Mas nós temos esse espaço e temos que compartilhar isso tudo com a sociedade. Então, essa universidade não é uma coisa que está distante de você. Você pode participar de diversas maneiras, né? Então, como esse projeto, né, temos outros projetos de extensão e que da mesma forma que eu estou falando aqui, que eu não conhecia, muitos outros professores não conheciam. E você aí de casa também, você que não está na universidade, você não sabe que tem essa oportunidade aqui. Tá? Então, isso aqui, para nós começarmos a entender que coisa maravilhosa que nós temos hoje aqui no Norte Fluminense. Tá certo? Que é a nossa Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e do que é desenvolvido aqui dentro. Só que o professor Raul, ele não trabalha só com essa parte acionista, né? Ele trabalha na graduação, na pós-graduação também, faz pesquisa, assim como outros professores, tá? Mas, professor, e esses profissionais que atendem essas categorias, de onde que eles vêm, né? Como é que são? São bolsistas nossos, ou seja, alguns são bolsistas nossos, outros são bolsistas que a gente contrata a partir de parcerias. O projeto em si tem parceria com várias empresas, tá certo? E através deles é que a gente consegue realmente contratar os professores. Agora, a última parceria que a gente fez foi para poder fazer, incorporar a parte cultural do projeto. Certo. Então, nós temos uma peça de teatro que se apresenta todos os anos. Na verdade, são 2 vezes no ano. Agora, em julho, deve ter a apresentação e a outra apresentação em dezembro. Vai ser aqui na universidade mesmo? Vai ser aqui na universidade. Vocês vão receber um convite. Nós vamos anunciar aqui no nosso auditório. Vocês são convidados a vir. Então, eles treinam, se preparam, não? O primeiro semestre para poder fazer isso, no segundo semestre para terminar a apresentação. E a gente tem também as festas que normalmente tem na sociedade, a festa junina, do Dia das Mães, do Dia dos Pais, enfim, da criança, da pessoa com deficiência, o Dia do Autista, o Dia do Síndrome de Down, e tudo isso são festas que a gente prepara aqui na quadra. Ao todo, o ano passado, entre atividades, participação em reuniões, participação em eventos esportivos, foram mais de 400, 500 atividades. Entendeu? Então é um projeto que está muito vivo. Muito vivo, não? E de aí o nome Vibra Ação. Vibra em ação, movimento, só em movimento. É bacana. É movimento, que é o que a gente precisa para poder desenvolver essa sociedade. Claro que o projeto não é o único que atende essa parte, entendeu? Nós temos também aqui na UENF o projeto da Rosali, com a pessoa da terceira idade, né? Entendeu? Enfim, aliás, daqui a pouco vou participar no projeto. Estou chegando lá, estou louco para poder entrar. Tá? Mas esse projeto nos é muito caro, entendeu? Nos é muito caro. Então, assim, ele está em amplo desenvolvimento, com muito resultado, e se tudo der certo, nós vamos entrar com um processo para que seja considerado um projeto institucional. Sim, sim. E aí não vai depender mais do professor Raul apresentar ou não, senão vai ser uma política pública constante da UENF em relação ao atendimento de pessoas com deficiência. Em outras palavras, pessoal, da mesma maneira, o projeto Caminho de Barro, né? Eu sou coordenador do projeto, mas eu não vou ficar aqui toda a vida, né? Então tem que vir outras pessoas que vão ocupar esse lugar. Então o projeto precisa ser institucionalizado. Ser o que? Institucionalizar? Ele ser da própria universidade. Tá certo? Então a universidade vai ter sempre alguém para ocupar aquele local ali para poder dar continuidade. Então o professor Raul está sendo muito bem claro. Hoje ele está aqui administrando, né? Vai chegar um ponto que vai precisar passar o bastão
para outro, né? E ele falou uma coisa muito importante aqui, pessoal, que eu gostaria que vocês levassem isso, né? Que vocês são da nossa sociedade, porque as empresas, ela pode tirar parte dos impostos que elas pagam, né? Para direcionar para esses projetos. Okay? Então você tem uma indústria aí, tem um comércio, você pode pegar uma parte daquele dinheiro e direcionar para um desses projetos que você está tomando conhecimento a partir de agora. Né? Quero ajudar o Caminho de Barro, eu quero ajudar lá, tal. E vão ter aqui a resposta, né? Toda que vocês precisam de como está sendo aplicado esses recursos. Ok? Não é que o Estado pega, vou dar recurso para isso, dar recurso para aquilo. Ele dá uma verba aqui e nós procuramos fazer o que nós conseguimos fazer, não é? Mas para alcançarmos maior distância, né, maior área, nós precisamos realmente desse incentivo. Hoje você tem incentivo de algumas empresas já, no professor? A gente tem da Eni e do Cicobi. Da Eni e do Cicobi. E do Cicobi. Entendeu? A Eni atende a gente de forma geral em vários esportes e o Cicobi atende especificamente na ecoterapia e na parte de cultura. E a gente está à procura de outras empresas, porque sempre está precisando. Na medida que a gente tenha uma maior quantidade de recursos, consiga atender mais pessoas, porque a demanda é bem maior que aquela que nós estamos atendendo. E é tudo auditável e participativo. Tá? É tudo auditável e participativo. Esses pais podem vir aqui, como é que está funcionando, né? Só ter uma ideia de como é que as coisas funcionam aqui dentro. Então é muito importante, pessoal, conhecer a universidade, né? Mas falar em conhecer, né? Nós começamos aqui o nosso bate-papo e eu falei, o professor Raul, pessoal, se apresente, você já foi reitor dessa universidade aqui, se apresenta aí pro pessoal de fora, o pessoal da universidade já te conhece, né? Não, é muito simples, não? Ou seja, o meu nome é Raul, não? Já deve ter ficado claro para todo mundo que eu não sou brasileiro, sou naturalizado brasileiro, mas sou cubano. Ah, você é cubano? Eu sou cubano. E, enfim, sou o pai da Nathalie, do Javier e do Ernesto, tá? Sou professor da UENF, educador, família educadora, é a quarta geração de educadores na minha família e professor daqui do LAMAV. Entre os cargos que eu já ocupei, eu já fui reitor da instituição, eu já fui presidente da Associação de Professores aqui da nossa instituição. Sim. Já fui chefe de gabinete também, coordenador de curso. Enfim, tenho uma vasta vida na parte administrativa da UENF. E no meu ponto de vista, avaliando, eu acho que é bem sucedido, entendeu? Nós trabalhamos muito e tanto numa quanto em outra a gente sempre apresentou resultados. Mas de tudo isso, o que me deixa mais contente é ser professor e esse projeto. Esse projeto, né? É porque nós que trabalhamos aqui na universidade, nós trabalhamos com ensino, pesquisa e extensão. Tá? Então, nós temos aqui uma atividade bem gostosa. Nós passamos maior parte do nosso dia aqui dentro. E como fazendo isso com prazer, né? Aí falam assim, poxa, o dia acabou tão rápido, né? Não fica aquela sensação, ai meu Deus, que hora que chega para ir para casa. Eu não vejo isso aqui, eu vejo as pessoas sempre procurando mais alguma atividade, isso é muito bacana. Então, professor Raul, o senhor poderia despedir aí dos nossos colegas de trabalho e do pessoal aí da nossa comunidade aí, do nosso podcast? Não, só colocar mais uma coisinha. Vamos lá. Eu esqueci disso, senão depois me vai matar em casa. Eu sou esposo da professora Anabel. Não ia apanhar em casa. Aí a coisa complicou. Tá vendo que complicou, né? O medo da vassoura é grande, né? Não é só no Brasil, não. Em Cuba também leva cacetada lá. É que a gente esse ano está fazendo 30 anos de casado. Então isso aí também é muito importante para a gente colocar. Agradecer, Jonas, o espaço. Agradecer a vocês aqui, falar que é muito importante que a gente coloque para fora tudo aquilo que nós fazemos. A UENF, hoje, ela é muito amiga da sociedade e eu acho que a sociedade já entendeu que forma parte da nossa comunidade. Eu fico muito contente que a gente tenha todos esses projetos, que a gente tenha os estudantes de extensão que faz com que a gente possa ter 2 turnos e eles possam ter uma vida universitária mesmo. E também fico muito contente ao final de semana ver essa universidade cheia, porque a UENF também é o parque de campus. Entendeu? O campus não tem um grande parque, então a UENF também é um grande parque. Também abrimos a universidade para a comunidade, então já tivemos festa de casamento aqui, já tivemos aniversário, já tivemos de tudo
aqui dentro da UENF, porque é o parque da comunidade. Então eu fico muito contente com isso, mas é importante a gente colocar o tempo todo isso. Eu falo o seguinte: a nossa universidade, ela é gratuita, mas ela não é de graça. Ou ela é de graça, mas ela não é gratuita. É a sociedade quem paga tudo o que está aqui dentro. Então, tudo que a gente faz para poder comunicar com a sociedade o que é feito aqui dentro é um processo de prestação de contas. E é um processo necessário, porque as pessoas às vezes não acreditam. Essa universidade é deles. E a UENF é um espaço de oportunidade para todos e todas. Então, aqui dentro tem para todos realmente se evoluírem. E é importante que as pessoas conheçam o que temos, que as pessoas venham a conhecer, que as pessoas participem e terminem amando a nossa instituição. No fim das contas, o nosso objetivo primário é fazer um povo cada vez mais feliz. E a gente só consegue fazer isso quando a gente conhece. Então, parabéns pelo programa e obrigado pela participação. Então, você aí que está nos assistindo, né? Venham fazer parte da nossa família, do Pode Tudo, o podcast do Projeto Caminho de Barro. E é uma coisa interativa. Vocês podem comentar sobre a nossa entrevista, falar da opinião, participar. Tá? Entre no nosso site caminhodebarro.com.br e nossas redes sociais, Facebook, Instagram, né? Fiquem todos muito à vontade, venham fazer parte dessa família. E outra coisa, a Anabel, a esposa do Raul, vai vir aqui. Tá? Ela também tem um projeto, ela vai vir falar com vocês aqui, vocês vão conhecer